Hoje vamos voltar ao relato bíblico da criação dos seres humanos. A criação dos seres humanos pela divindade. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Lá nós encontramos o seguinte verso: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa era a divindade plena, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tomando uma decisão conjunta, uma decisão única. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que era essa imagem e semelhança? Primariamente, irmãos, essa imagem era a aparência exterior, aparência física exterior. Mais ainda, ela era o caráter semelhante de Deus. Outra semelhança, outra imagem de Deus, era o livre-arbítrio. Os seres humanos podiam escolher. Eles não eram obrigados a agir de determinada maneira, mas eles podiam escolher. Mais ainda, eles tinham uma personalidade autoconsciente. Eles tinham consciência da sua personalidade, consciência de que eram seres vivos, consciência de que eram seres inteligentes e que podiam dessa maneira se relacionar. Deus pretendia um relacionamento inteligente, um relacionamento amistoso com os seres humanos. Ele criou os seres humanos para se relacionar com os seres humanos. Mas vimos, irmãos, olhamos na Bíblia, lá no livro de Gênesis também, nos primeiros versos, que esse relacionamento foi quebrado. Foi quebrado por quem? Quem quebrou esse relacionamento? Quem quebrou esse relacionamento foram os nossos primeiros pais. Foram os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Como que eles quebraram esse relacionamento? Eles preferiram obedecer a Satanás do que obedecer a Deus. Preferiram ouvir a Satanás do que ouvir a Deus. Quais foram os efeitos, então, quando foi quebrado esse relacionamento? Quais foram os efeitos desta quebra ou desta queda? Quais foram os efeitos com relação aos homens? Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 7. Eles se viram nus. O que é isso, irmãos? Se viram nus? Eles se viram despidos da santidade. Se viram despidos da pureza original da criação de Deus. Ainda no mesmo verso 7, quando eles se viram nus, não tinham mais a glória da santidade, eles procuraram remediar isso, e remediar de uma maneira ridícula. Como é que eles procuraram remediar? Fazendo vestes com folhas de figueira. Vestes precárias, uma porcaria de vestes, irmãos, que não cobria nada, a sua vergonha de ter perdido a pureza com que Deus os havia criado. Mas por conta disso, irmãos, por conta dessa precariedade de remediação provida pelos homens, essas vestes, agora eles fugiram de Deus. Ora, o Senhor se relacionava com eles a cada dia, pelo que a Bíblia diz, a cada tarde o Senhor vinha conversar com eles. Era o que o Senhor tinha proposto. Era a maravilhosa proposta de Deus, relacionar-se com os seres humanos. Mas eles se esconderam, mas o que Deus fez? Gênesis 3:9, foi buscá-los. Onde estás? O Senhor não sabia onde eles estavam? É claro que sabíamos. Mas o Senhor perguntou para eles, para que eles pudessem cair em si. Onde está? O que está acontecendo com vocês? Veja o que aconteceu quando vocês me desobedeceram, quando vocês deram preferência a Satanás. Olha, irmãos, se Deus não fosse buscar os seres humanos, nós tínhamos virado desses bichos que ficam embaixo da terra. Tatus, marmotas. Eram isso que nós íamos virar, irmãos. Os seres humanos iam virar isso. Mas o Senhor foi buscar. Por quê? Porque o negócio de Deus, desde o princípio, é resgatar a humanidade. É resgatar os seres humanos. Veja aqui um texto da nossa lição. Diante do rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer cura à humanidade, mesmo que ninguém aceitasse o que Deus estava disposto a oferecer. Para concretizar a restauração do relacionamento quebrado,
uma das três pessoas da divindade, encarnou como ser humano. Assim o Verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, manifestando a glória de Deus. Quem é o Verbo que se fez carne? O nosso Senhor Jesus Cristo. Veio revelar a glória de Deus. Como resultado desta encarnação, a humanidade recebeu sua plenitude e graça. Jesus veio para declarar a glória de Deus, para que o relacionamento rompido fosse restaurado, pelo menos para os que tivessem dispostos a aceitar pela fé o que lhes é oferecido em Cristo Jesus. O Senhor proveu uma maneira de reatar esse relacionamento. Como é que reatamos esse relacionamento com Deus? Crendo no Senhor Jesus Cristo, tendo fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus concretiza a esperança da salvação. Jesus reata o relacionamento. Veja, texto de João 1 e 2. Cristo era o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai são coeternos. Desde o princípio estava com Deus, o Verbo é Deus. Jesus e o Pai são um e são coeternos. João 5, 16 a 18. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual é o trabalho de Deus, irmãos, com relação ao plano da salvação? O trabalho de Deus com relação ao plano da salvação é salvar cada um de nós. Pela atuação do Espírito Santo, que nos faz conhecer o Senhor Jesus Cristo. Pela atuação do Espírito Santo, que faz com que reconheçamos os nossos pecados e nos arrependamos e busquemos perdão através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse é um trabalho conjunto, um trabalho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, salvar cada um de nós. João 6,69, Jesus é o Santo de Deus. E João 10,10, veja que maravilhoso verso, irmãos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer que nós tenhamos vida em abundância. Abundância de dias e abundância de qualidade. Ele faz isso, irmãos, aqui para nós hoje, para que nós tenhamos vida de qualidade. Ele nos dá leis de saúde, para que a gente possa ter saúde. Mas aqui nós estamos sujeitos à morte, irmãos. Mas Ele quer nos dar uma vida abundante, abundante de dias, plenamente abundante, através da vida eterna. E essa vida eterna nós só conseguimos através do Senhor Jesus. João 10,30 diz, o Senhor Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Ainda, João 20:28, o apóstolo, ao reconhecer Jesus, Senhor meu e Deus meu. Jesus e o Pai. Poderíamos dizer assim, Jesus é com o Pai. É esse o Senhor Jesus. Cristo veio para apresentar a Deus o Pai. Em Cristo, estou lendo o texto da nossa lição, textos do livro Desejado de Todas as Nações. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Como Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. Veja, Jesus Cristo, homem, mas Jesus Cristo também Deus, o Deus Filho. A vida de Cristo como ser humano entre os humanos era um dom de Deus. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para todo crente. A humanidade não conheceu nem reconheceu a Deus, conforme João 17:25. Assim ele enviou seu único filho, João 9, 4 e 16, 5, para que pudesse ser conhecido. O plano da divindade, salvar a cada um de nós. Mostrar como é Deus como? Através do Senhor Jesus Cristo. Mas fazer com que nós reconheçamos quem é Deus através do Senhor Jesus Cristo, como? Pela atuação do Espírito Santo. Portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão empenhados na nossa salvação. E eles estão empenhados pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está empenhada em fazer com que conheçamos Jesus. Quando conhecemos Jesus, conhecemos também o Pai. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha empenho e prazer
em conhecer o Senhor Jesus, para assim conhecermos também o Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Criador de todas as coisas.